1 aos Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao verso 34. Diz assim o texto: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Vamos orar mais uma vez. Bendito e soberano Senhor, queremos exaltar mais uma vez o Teu nome, e como Teu povo, lavado e remido no Teu sangue, esperamos nesse momento ouvir a Tua voz ecoando por meio da pregação da palavra. Que o Senhor nos ajude a compreender o texto bíblico, que o Teu Espírito nos conduza a toda a verdade, que o Senhor quebrante corações nesta noite, que o Senhor restabeleça a fé de muitos, que o Senhor, ó Deus, cumpra o Teu querer por meio da Tua palavra poderosa. Cremos de fato que o Evangelho é o poder de Deus, não só para a salvação do que crê, mas também para a nossa transformação diária, à semelhança de Cristo Jesus, o nosso Redentor, em nome de quem oramos. Amém. Meus irmãos, nosso mundo é cada vez mais individualista. As pessoas têm pensado cada vez mais apenas em si mesmas, e infelizmente isso tem influenciado até mesmo os crentes, que em vez de se ver como parte de um povo que foi comprado e remido pelo sangue do Cordeiro, assumem muitas vezes o modo de pensar deste mundo, e você vê na boca de muitos crentes as expressões: não devo nada a ninguém, ninguém tem nada com a minha vida, e outras expressões bem parecidas com essas. Você tem acompanhado aqui que nos versos anteriores, Paulo reprovou exatamente o egoísmo dos crentes coríntios. Aqueles irmãos se reuniam para cultuar a Deus e para participar da ceia do Senhor. Mas, em vez de amor a Deus e aos irmãos, o que se via na igreja era uma igreja repartida em partidos. Havia divisões na igreja dos coríntios, e isso é uma ironia, porque durante a chamada festa do amor, que eles faziam no culto, os mais abastados vinham, comiam antecipadamente e não esperavam os irmãos mais humildes. E eu digo de forma irônica, porque a despeito do nome, parece que a única coisa que não tinha naquela festa era de fato amor. Havia comida, havia bebida, mas não havia amor nem a Deus, nem aos irmãos. Com isso, os crentes estavam distorcendo o mandamento bíblico da ceia do Senhor.
É por isso que Paulo é muito categórico quando ele diz: quando vocês se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Vocês estão fazendo outra coisa que não tem nada a ver com a ceia do Senhor. Então, depois desta repreensão inicial, Paulo vai agora regular o culto. Paulo vai agora ordenar como eles deveriam fazer ao se reunir para cultuar a Deus e estar em torno da mesa do Senhor. O texto vai ensinar a você sobre como é que você se aproxima da mesa do Senhor. Como cada crente precisa se aproximar da ceia, do momento onde nós celebramos a morte do Senhor até que Ele venha. E a primeira coisa que você vê neste texto é que você precisa manter em mente a obra redentora do Senhor Jesus Cristo. E Paulo inicia então aqui reafirmando a instituição da ceia, tal qual o Senhor ordenou. Veja no verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Veja, logo após a repreensão, porque no verso 22, Paulo terminou dizendo o seguinte: não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ou seja, não era mera tradição aquilo que Paulo estava agora falando àqueles irmãos. Paulo passa a falar de um assunto que fora ordenado pelo Senhor da igreja e que deveria ser observado tal qual o Senhor Jesus Cristo comandou. Não haveria espaço para que a igreja fizesse na ceia do Senhor aquilo que ela entendia ser o mais correto, a maneira mais prática. Eles deveriam observar o mandamento. Veja o verso do final, o final do verso 23 e o verso 20 até o verso 25. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. E o poder de síntese de Paulo é sensacional, porque em 2 versículos e meio, Paulo faz um poderoso testemunho da obra de Cristo, daquilo que foi realizado pelo Salvador e que é celebrado na ceia do Senhor. Na ceia, o pão e o cálice não deixam de ser o que são. Na semana passada eu falei que há várias posições distintas sobre a ceia do Senhor. A posição herética romana vai dizer que os elementos da ceia do Senhor, pão e vinho, eles se transformam exatamente no corpo de Cristo. Na verdade, a hóstia, quando ela é consagrada. Mas não é isso que acontece. Não há mágica quando a ceia é estabelecida. Pão e vinho não deixam de ser o que são, mas agora eles são usados para apontar para aquilo que Cristo fez quando Ele entrega o seu corpo para ser traspassado, segundo Isaías disse que iria acontecer, quando Ele verte o seu sangue para a remissão de pecados. Um corpo moído, o sangue vertido, para que os crentes possam obter perdão e redenção. Com isso, Jesus está cumprindo, meus irmãos, aquilo que havia sido profetizado pelo profeta Jeremias. Abra a sua Bíblia em Jeremias, capítulo de número 31, verso 31. Jeremias 31,
31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança. Não é isso que Jesus fala lá nos evangelhos? Não é isso que Paulo está repetindo nas palavras da instituição? O sangue da nova aliança. Firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Simon Kistemaker, comentando esse texto, diz assim: quando Moisés confirmou o primeiro pacto no Monte Sinai, ele aspergiu sangue sobre o povo e disse: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês. Isso está lá em Êxodo 24:8. Continua Kistemaker. Sangue animal foi aspergido para o primeiro pacto, o sangue de Cristo para o novo pacto. Todas as cerimônias do Antigo Testamento, elas então apontavam para este momento em que o Cordeiro de Deus, o perfeito Cordeiro de Deus, derramaria o seu sangue de uma vez por todas para a remissão de pecados. Esta é a nova aliança. Então, quando a igreja se reúne em torno da mesa, ela está anunciando visivelmente aquilo que é proclamado no Evangelho. Aquilo que você pode perceber quando a palavra de Deus é lida e é pregada, quando Cristo é anunciado no Evangelho. Porque ao anunciar o que ocorreu no passado, que foi a morte na cruz, a ceia leva você a meditar sobre o quão terrível é o pecado. O pecado é tão terrível que Deus teve de enviar o seu Filho ao mundo para morrer. Mas ao mesmo tempo em que você lembra e medita sobre a sordidez do pecado, a ceia traz alegria e esperança, por saber que todos aqueles que foram perdoados pelos seus pecados estarão reunidos plenamente de uma vez por todas na volta do Senhor Jesus. Então aquilo que acontece na reunião dos crentes, quando juntos os crentes participam da mesa, é um prenúncio da eternidade, do descanso na eternidade. E é por isso que na instituição da ceia o Senhor Jesus deixa muito claro, dizendo que jamais beberia da ceia do Senhor até aquele dia em que beberia novamente conosco no reino dos céus. Então, quando nós nos aproximamos da mesa do Senhor, estas coisas precisam estar na nossa mente. A obra do Senhor Jesus Cristo, aquilo que é representado por pão e vinho, precisa vir à mente. Como é que você se achega à mesa do Senhor? Há muitos mitos acerca da mesa. Há muitos que acham, por exemplo, que a celebração da ceia semanalmente, em todos os cultos, por exemplo, como nós fazemos, banaliza o sacramento. Deixa algo muito comum. A igreja fica acostumada ou mal acostumada por ter a ceia todos os domingos, mas essa é uma grande falácia, porque dominicalmente você ouve a pregação da palavra de Deus. Eu nunca vi ninguém dizer que ter sermão todo domingo banaliza o sermão. Imagine, ô pastor, podia fazer o sermão uma vez por mês só, porque senão vai banalizar a pregação. Não existe isso. Pois a ceia é uma pregação aos olhos. É isso que é a ceia. E se você, diante da mesa do Senhor, mantiver em sua lembrança, e é por isso que há pregação,
a obra de Cristo, você se aproximará corretamente. É por isso que não existe ceia do Senhor sem pregação, sem culto. Ela acontece quando os crentes estão reunidos celebrando a obra do Redentor. E então podendo ver na ceia a obra do Redentor. A ceia é o anúncio visível daquilo que é proclamado em palavras. Então ter a ceia em todos os cultos com o entendimento correto produz no coração cada vez mais fé, cada vez mais convicção, cada vez mais esperança no nosso Senhor. E é por isso que você não pode deixar de meditar acerca daquilo que é encenado na ceia. Diga-se de passagem, a única encenação da obra de Jesus que foi autorizada por Deus. Deus não autorizou cinema, Deus não autorizou teatro. Você quer ver a obra de Cristo? Pão e vinho. Foi isso que ele deixou. Foi isso que ele ordenou à igreja. O amor de Deus ao enviar seu Filho como propiciação pelos pecados é anunciado. Sem Jesus Cristo, meus irmãos, não há possibilidade de reconciliação com o Pai e de habitar com Ele em novos céus e nova terra. Lá no nosso catecismo, no breve catecismo, na resposta à pergunta 92, você aprende o seguinte: um sacramento, que é o que a ceia é uma santa ordenança instituída por Cristo, na qual, por sinais sensíveis, Cristo e as bênçãos do novo pacto são representados, selados e aplicados aos crentes. É essa a nossa convicção. Se você é um reformado, essa precisa ser a sua convicção. Eu gosto muito de algo que Calvino fala acerca da ceia, ou acerca dos sacramentos. Calvino diz assim: uma ordenança é um sinal externo pelo qual o Senhor retrata e testifica a sua boa vontade para conosco, a fim de dar suporte à nossa débil fé. Perceba as palavras. Deus nos dá os sacramentos para que vejamos e a nossa débil fé seja suportada, fortalecida. Ele diz mais: é uma expressão da graça de Deus declarada por um sinal exterior. Eu falei aqui semana passada ou retrasada sobre aquela bobagem que alguns dizem: depois que eu comecei a assistir The Chosen, aumentou a minha convicção sobre Cristo. Deus te deu a ceia para isso. E se a ceia do Senhor não representa corretamente a obra de Cristo, nada irá representar. Nada. Porque a ceia foi ordenada. As encenações, não. Então você se aproxima da mesa do Senhor, mantendo em mente a obra de Cristo, meditando sobre aquilo que fez o seu Senhor, o seu Salvador. E é por isso que ela acontece depois que a palavra é anunciada, para que você, por meio da palavra, mais uma vez contemple a gloriosa obra de Cristo Jesus em seu lugar. É importante meditar, é importante manter em mente a obra de Cristo. Para o segundo ponto deste sermão, sobre como você se aproxima da mesa do Senhor. É preciso que você examine a sua vida diante de Deus. Veja, a obra de Cristo é anunciada, ela é vista. Diante da obra de Cristo, você examina a sua vida. Lembre que Paulo já havia afirmado que não era a ceia do Senhor aquilo que os coríntios estavam celebrando.
Quando vocês se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia que vocês estão celebrando. E então, depois de demonstrar o que de fato é a ceia, o que ela significa, o que ela representa, para que ela aponta, Paulo agora adverte, verso 27. Por isso, pelo que a ceia é, por aquilo que ela representa, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Palavras sérias, palavras solenes. Paulo quer deixar claro então, que a ceia não era uma refeição comum, não era um lanche que os crentes estavam fazendo, não era um lugar para matar a fome. Vocês querem comer? Come em casa. A ceia era um momento de profunda reflexão acerca de como é que nós respondemos à obra de Cristo. Acerca de como nós nos prostramos depois que fomos tirados do mundo, tirados das trevas e trazidos para a maravilhosa luz. Se aproximar da ceia de forma leviana é algo perigoso. É isso que Paulo está alertando. Porque o Senhor não tolera pessoas que participam de forma indigna. Só que você precisa entender o que Paulo está dizendo aqui. Paulo não quer dizer que para participar da ceia você precisa ser perfeito, porque senão todos estariam indignos. Todo mundo pecou, e todo mundo peca todo dia. Há pouco pedimos perdão pelos nossos pecados. Temos que ter esta consciência diante do Senhor. Crentes não são perfeitos, e isso é visto no verso 28, veja lá. Examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Essa palavra que aparece examinar aqui, não é meramente um constatar que você está ou não em pecado, está ou não em falta. Mas examinar aqui tem a ver com, a partir da constatação das suas faltas, você se arrepende e pede perdão. E quando você olha para os elementos pão e vinho, e lembra daquilo que aconteceu no Calvário, Cristo morreu pelos seus pecados, você não pode permanecer nos seus pecados. Não é simplesmente examine-se para ver se você tem pecado, porque você tem. A questão aqui é o que você faz diante dessa situação. Cristo padeceu, Cristo morreu, os elementos estão postos, isso é trazido à sua lembrança, você constata pecado e o que você faz? Se arrepende. É isso que consiste o exame, e isso é inferido na ordem. Ele está dizendo, examine-se e coma. Perceba que não é examine-se para verificar se você vai comer ou não. Examine-se e depois de verificar aí se você está ou não pecando, decida se você vai ou não comer, porque Jesus ordenou que os crentes comam. Quando você vai na casa de alguém e alguém serve alguma coisa para você, é interessante porque eu não concordo com o que o pessoal faz não, mas você fala assim, você nunca pode recusar o que as pessoas dão para você. Isso é falta de educação. Aí o pessoal come um monte de coisa que não gosta. Sabe por quê? Medo do que a pessoa vai pensar dela. Assim, vai achar que eu sou mal educado. Aí você vai lá e a pessoa serve para você jiló. Você gosta? Você bota lá no prato. Aí você come rapidinho para se livrar. Gostou tanto, né? Bota mais jiló. Bem feito. O pecado leva a outros problemas. Certo? Eu falo que essa é a punição para o mentiroso. Mas você não quer recusar. E não é engraçado que Jesus manda você se examinar e comer,
E tem crente que decide não comer. Como é que pode isso? Como é que você pode temer as pessoas e desagradar as pessoas, e por isso você come até coisa que você não gosta, e desobedece o Senhor, que disse para você se examinar e comer? Ele não deu outra opção. Só que para comer de forma digna, você precisa se arrepender dos seus pecados. Deus está ordenando que haja contrição, que haja arrependimento, entendimento daquilo que Cristo fez e do seu sofrimento e sacrifício por causa do seu pecado. Como é que você escolhe permanecer no seu pecado e deixa de lado a ceia do Senhor? Então, o indigno é aquele que participa de forma impenitente. Não é aquele que comete falta e busca perdão. Esse não participa de forma indigna, pelo contrário. Esse é muito consciente daquilo que ele é e daquilo que Cristo fez. Mas o impenitente, esse sim, esse é indigno, se participa de forma indigna e precisa lembrar das palavras de Paulo. Ele vai dizer no verso 29, por que você precisa se examinar? Por que você não pode comer de forma indigna, sem parar para pensar nas suas faltas e pecados e se arrepender delas? Ele diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Alguns entendem que por corpo aqui, Paulo se refere à igreja, à comunidade, ao corpo de Cristo, que estava dividida de fato. Mas o contexto, meus irmãos, não permite essa interpretação. Paulo não está falando do corpo dos crentes. Paulo está falando da obra de Cristo, representada no pão e no cálice, representada na ceia do Senhor. Isto é o meu corpo, e se você comer sem discernir o corpo, ou se você comer sem entender o que significa o pão e o cálice, você está comendo juízo para si. É preciso verdadeiro entendimento sobre o que significa a mesa do Senhor, o pão e o cálice. Como eu já disse, a ceia não é mera comida e bebida. Seu significado espiritual é solene, é importante. Então quem participa sem compreender isso, se coloca debaixo do juízo de Deus. E se você quer saber a razão pela qual os presbiterianos e outros reformados compreendem que os filhos de crentes, a despeito de deverem ser batizados, eles não podem participar da ceia do Senhor antes de professar a fé, é essa a razão. Eles ainda não discernem, não compreendem de forma plena, porque quando eles fazem isso, eles fazem profissão de fé. Eles declaram a sua fé perante a igreja. E é interessante você notar, por exemplo, a pergunta 177 do Catecismo Maior, porque a pergunta 177 do Catecismo aponta exatamente para a diferença entre os sacramentos. Diz assim: os sacramentos do batismo e da ceia do Senhor diferem em que o batismo deve ser administrado uma só vez, com água, para ser sinal e selo da nossa regeneração e união com Cristo, e administrado também às crianças. Ao passo que a ceia do Senhor deve ser celebrada frequentemente, não é só uma vez, com elementos de pão e vinho, para representar Cristo e oferecê-lo como alimento espiritual para a alma, e para confirmar a nossa permanência e o nosso crescimento nele. Perceba só. E isso somente aqueles que têm a idade e aptidão para examinarem a si mesmos.
Os puritanos foram muito claros aqui. Quando você pode participar da ceia? Quando você tiver idade e aptidão para examinar a si mesmo. Na pergunta 174, é exigido também discernimento. Me ouça bem, então. Presbiterianos que defendem a chamada pedocomunhão. Nós temos que aceitar as crianças na ceia do Senhor, dizem eles. Presbiterianos que defendem isso estão labutando contra a confessionalidade da igreja. Estão negando os seus votos feitos no presbitério quando foram ordenados. O entendimento sempre foi de que a ceia é para aqueles que têm discernimento. E isso está muito claro nos nossos documentos. E é para isso que nós ensinamos os nossos filhos. Você batiza o seu filho, faz promessas de criá-lo na disciplina, na admoestação do Senhor, servindo você de exemplo de vida e de piedade, para que um dia ele puxe assim, a sua camisa na hora da ceia e fale assim: pai, eu quero participar da ceia. Eu estou entendendo o que isso significa. Eu compreendo perfeitamente a obra de Cristo. Então ele professa a fé e vem à mesa. Mas qual é a idade? Isso é muito relativo. Eu já vi profissão de fé de meninos de 9 anos de idade. E sinceramente eu acho muito elástica a data que se dá para os filhos de crentes na IPB. Mas isso é um achômetro meu. Até 18 anos. E aí muitos filhos de crentes presbiterianos ficam aí protelando. Aí quando eles estão quase para fazer 18 anos, eles sabem que eles vão ser excluídos da igreja, aí eles vão fazer profissão de fé. Não parece que a profissão é por convicção. É só por não querer ser excluído da igreja. Nós precisamos lembrar os nossos filhos do grande privilégio disso. Ensiná-los. Mas se eles não virem nos seus pais essa coerência, o quanto os pais entendem a importância da mesa do Senhor, o quanto os seus pais se preparam para isso, e como eles lidam com seus pecados e tratam os seus pecados a fim de não se apresentar de forma indigna na mesa do Senhor, os filhos não vão compreender corretamente. Então isso precisa chamar a atenção dos pais no ensino aos seus filhos. Agora, a participação da ceia, para os que estão no corpo de Cristo, implica então uma vida de santidade. É preciso que você frequentemente avalie a sua vida diante do Senhor. Paulo fala dos resultados aqui da falta de santidade. Paulo fala aqui sobre o que acontece quando os crentes não estão levando a sério isso. Dê uma olhada nos versos 30 a 32. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem, e não poucos os que morreram. Não era um cochilo, estavam mortos. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. E isso aqui é importante. Tem muita gente que diz assim: o Deus do Novo Testamento, ele é mais bonzinho, não é? Porque lá no Antigo Testamento era terrível. Alguém fazia uma coisa errada, Deus matava. Agora não, agora Deus deixou de lado esse negócio, ele não é mais rancoroso dessa forma. Diga isso aos coríntios. Havia crentes fracos, havia crentes doentes, havia crentes morrendo por juízo do Senhor. Veja a sequência. Quem come e bebe sem discernir o corpo, sem compreender e levar a sério esse grande privilégio, está comendo
juízo, e é por isso que tem muito fraco, doente, gente morrendo. E se isso não servir para você entender a seriedade disso, eu não sei o que vai servir. Deus não mudou. Deus continua exigindo santidade. E aqueles que brincam com o pecado, depois de terem sido resgatados por Cristo Jesus, estão debochando da obra de Cristo. Se dizem crentes, não lutam contra o pecado, vivem de qualquer maneira, são desleixados em todas as áreas, na sua área como família, nas suas responsabilidades como pai, como mãe, como filho, no seu trabalho, seja como empregador, seja como empregado, nas suas relações com os irmãos. Há muitos crentes levando estas coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira, vivendo de forma individualista, achando que as pessoas não têm nada a ver com a vida delas. Paulo está dizendo, cuidado com isso. Deus salvou um povo, para que este povo seja santo. E ao se apresentar diante da mesa do Senhor, você precisa lembrar disso. Quem se examina, diz Paulo, e se arrepende e busca a graça de Deus na participação da mesa, não é julgado. É isso que ele está dizendo. Se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se você se examinasse, entendesse o seu pecado, confessasse o pecado, resolvesse com o seu irmão, resolvesse com a sua esposa, resolvesse com o seu marido, resolvesse com os seus filhos ou com os seus pais, o problema do pecado, acabou o problema. Mas quando você não faz isso, quem julga é o Senhor. E é resultado, muitos fracos, doentes, e não poucos os que dormem. Mas ele diz no versículo seguinte, mas quando julgados, quando Deus nos julga, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, até quando Deus disciplina o seu povo, Ele faz isso para o benefício do seu povo. Ah, Deus então é mau? Não. Quando Ele deixava muitos fracos, doentes, e tirava a vida de alguns, era para que os seus não fossem condenados com o mundo. Porque para os crentes o juízo de Deus é disciplina. Para os não crentes, o juízo de Deus é terrível. E é disso que Ele está livrando os seus. Porque Ele ama o seu povo. A prova disso, pão e vinho, o corpo e o sangue do Senhor. Ele traspassou o seu próprio filho para que você pudesse ser salvo dos seus pecados. E quando você brinca com o pecado, Deus disciplina você, porque Ele ama você. Mas como diz Hebreus, se você está sem disciplina, cuidado. Cuidado. Agora não pense que a disciplina é só morrer, viu? Da palavra é pregada fielmente. E você sai da igreja acabado, quebrado, pensando na sua vida, pensando em como você tem que mudar e se arrepender. Isso é disciplina. Porque o seu irmão, que ouviu a mesma palavra, talvez tenha saído alegre, cheio de esperança, porque ele está caminhando com Cristo. Ouviram a mesma palavra. Então, quando Deus fala duro ao coração do seu povo, é porque Ele ama o seu povo. É porque Ele quer a igreja santa diante dEle. Deus disciplina para arrependimento. Você precisa constantemente examinar a si mesmo. Precisa cuidar da sua vida diante de Deus. Há muitos crentes, meus irmãos, que estão escravizados por pecados. Em vez de lidar com o pecado, eles tentam se autodisciplinar. Eles tentam se afastar da mesa do Senhor, achando que se livrarão do juízo de Deus. Porque o raciocínio é o seguinte: me examinei,
estou em pecado, se eu comer, eu como juízo, então não vou comer para não comer juízo. Deus não vai desculpar o seu pecado por isso. Você precisa tratar o seu pecado. Não ache que você vai se livrar do juízo de Deus porque você não participou da ceia, porque você não tem autoridade para se autodisciplinar. Deus não deu aos crentes esta incumbência. Não é essa a forma de tratar com o pecado. Examine-se e coma. Mas há crentes com problemas relacionais. E você só vai descobrir quando tem a notícia. Olha, divórcio. E eles vão lidando mês a mês, semana a semana, mês a mês, ano a ano, com os problemas. Não procuram ajuda, não procuram tratar dos problemas. E quando alguém sabe que teve problema, é porque eles se separaram. Há pais com relacionamento com seus filhos. Há famílias onde você tem marido que não fala com a mulher uma semana. A esposa que não fala com os filhos uma semana. Isso é inconcebível. Isso é pecado. E você se apresenta no dia do Senhor, diante da ceia, e não liga para isso. Há crentes escravizados pela pornografia, problema que tem atingido cada vez mais pessoas, e vão deixando aí, levando com a barriga. Há crentes viciados em jogos, perdendo dinheiro com jogo. Paulo então está dizendo, você precisa lidar com seus pecados. E você pode fazer isso porque Cristo morreu. A ceia te lembra isso. Você foi chamado a ser santo. Você se aproxima então da mesa do Senhor, examinando a sua vida diante de Deus. Por último, você se apresenta diante da mesa do Senhor, considerando que você faz parte de um corpo. Porque o pecado do egoísmo certamente está aqui em pauta no texto. Paulo já apontou para isso ao demonstrar que cada um estava pensando apenas em si mesmo, quando eles comiam antecipadamente na festa do amor, ao passo que outros ficavam com fome. E o pensar a si mesmo acabava por levar muitos ao excesso, porque eles não só não deixavam comida para os seus irmãos, como bebiam muito e ficavam bêbados durante a festa. Imagine, os crentes se reúnem para celebrar a Deus, para adorar o Senhor, e ficam bêbados, fazendo exatamente o contrário daquilo que Paulo vai ordenar aos Efésios. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Paulo não está proibindo o vinho. E isso é interessante, porque tem muitas pessoas que dizem assim, bom, nós vamos começar a servir suco de uva na ceia, para evitar o problema aí com quem tem problema com vinho, tem problema com álcool. Pois Paulo sabia que havia na igreja de Corinto pessoas que no passado tinham sido beberrões. Ele fala isso capítulos lá atrás. E ele não fala agora, olha, é melhor a gente parar de servir vinho, porque tem gente ficando embriagada aí. Não, ele fala para ter domínio próprio, para se arrepender do pecado e participar da mesa. Ele não substitui o elemento. Ele quer que os crentes lidem com os seus pecados. E por que havia o excesso e a embriaguez? Porque quem se embriaga não pensa em Deus, não pensa na sua família, não pensa na esposa, não pensa nos filhos, pensa apenas em si mesmo e na sua satisfação, e ele tem no vinho a sua alegria. E se Provérbios diz que quem ama o dinheiro jamais dele se farta, isso é igual com o vinho, isso é igual com o dinheiro, isso é igual com o sexo, e isso é igual com qualquer coisa que você eleja como aquilo que vai dar alegria para a sua vida. Você não vai se fartar disso, porque você pensa só em você. Paulo está falando, você faz parte de uma igreja, de um corpo. Você não vive sozinho.
Veja só a ordenança dos versos 33 e 34. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quantas demais coisas eu as ordenarei quando for ter convosco. Ignorar as instruções do apóstolo levaria então a igreja de Corinto a continuar se reunindo para o mal, a continuar se reunindo para juízo. Perceba que as palavras da instituição da ceia vão apontar exatamente para o caráter corporativo da igreja. Vai lá de novo no verso 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Não é por você, por vós. Jesus não morreu por você, mas pela igreja. Percebe? Não há uma ênfase no individualismo, há uma ênfase no coletivo. Meu corpo que é dado por vós. A Bíblia nunca aponta que Jesus morreu por indivíduos separados, mas pelo seu corpo. Talvez você esteja já acostumado com esse tipo de frase e com a ênfase que muitos dão na questão pessoal. Você tem que aceitar Jesus como seu salvador pessoal. Não tem nada disso na Bíblia. Já viu isso na Bíblia em algum lugar? Aí eu sei que você precisa tomar uma decisão individual. É lógico que nós sabemos. Mas quando você enfatiza, você precisa aceitar Jesus como seu salvador pessoal, a ênfase está em você. O que ele fez por você. Não, ele fez pelo corpo, pela igreja do qual você faz parte. Você é um dos membros do corpo de Cristo. E se você quiser ver esta ênfase, abra, por exemplo, Efésios. Efésios capítulo 5. Lá no verso de número 23, Paulo diz: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Ele é o salvador da igreja, ele é o salvador do corpo. Vai lá em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, você tem aqui o anúncio do nascimento de Jesus, no verso 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Lucas capítulo 1. Verso 76. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, ao redimi-lo dos seus pecados. E aqui está falando daquele que vem à frente de Jesus, anunciando o caminho desse que vai salvar o seu povo. Mas essa não é a ênfase só do Novo Testamento. Abra sua Bíblia em Êxodo. Na antiga aliança, a ênfase também era em um povo. Êxodo capítulo 15, verso de número 13. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. De novo, ele salvou um povo. Deuteronômio capítulo 33.
A bênção de Moisés sobre o povo, verso 29. Feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu, povo salvo pelo Senhor? Você se lembra que Jesus ensinou a oração dominical? Pois na oração dominical ele não ensinou que você ore, meu Pai que está nos céus. Pai nosso que estás nos céus. Não existe cristianismo solo. Não existe essa ênfase no individual. Você é uma pedra na construção do edifício, junto de muitas outras pedras que compõem o prédio. Do Senhor é a salvação, e sobre o seu povo a sua bênção, disse Davi lá no Salmo 3. Você foi chamado para cooperar com a edificação dos irmãos. Você foi chamado para usufruir dos dons concedidos pelo Senhor aos irmãos, para a edificação de uns aos outros. Não sem razão, este é exatamente o assunto do próximo capítulo. Paulo está enfatizando a questão corporativa, e a partir do capítulo 12 o assunto é: o corpo tem muitos membros, tem muitos dons, o Senhor é o mesmo. Ele vai falar como essa relação de edificação de uns aos outros, essa ênfase no Salvador pessoal, acaba muitas vezes levando pessoas a excluir os seus irmãos, porque uma vez que eu tenho Jesus como meu Salvador pessoal, não preciso de você. Tanto faz se você está aqui ou não, desde que ele seja o meu Salvador pessoal. Mas ele é o Salvador do corpo, e isso inclui este seu irmão, a quem você não está dando bola, a quem você está excluindo do seu convívio. Talvez você tenha já ouvido alguém dizer assim: eu sou a igreja. Bobagem. Mas se Jesus é um Salvador pessoal, essa expressão é natural. Se Jesus é um Salvador pessoal, eu sou a igreja. Mas ele é o Salvador do corpo. Igreja é coletivo. Não existe a igreja de uma pessoa. E essa sempre é a ênfase da Escritura. Isso tem levado, irmãos, muitas pessoas a rejeitar o próprio corpo de Cristo, vivendo como desigrejados. Porque eu não preciso da igreja. Jesus é o meu Salvador pessoal. Então muitos estão na prática vivendo como os coríntios, pensando apenas no que diz respeito a eles, fazendo apenas o que é bom para eles, não levando em conta os seus irmãos. Você é parte de um povo e você deve se esforçar para preservar a unidade da igreja. Veja que no versículo 20, Paulo fala assim: quando vos reunis no mesmo lugar, significa que a ceia é para indivíduos que estão juntos, indivíduos que estão na congregação e ouviram a palavra como um só povo. E aí você quer ver o erro que acontece? As igrejas onde acontece a separação das crianças, e então fica uma pessoa responsável pelas crianças, e às vezes é lá no segundo andar da igreja, e ela vai para lá com as crianças, porque os pais, em vez de cuidar dos seus filhos, querem que alguém cuide dos filhos lá em cima, e essa pessoa que foi ordenada a prestar culto a Deus está lá trabalhando para os irmãos. Então ela não participou do culto, ela não ouviu a palavra. E aí na hora da ceia, os presbíteros servem a congregação e sobe lá no terceiro andar para servir uma pessoa que não tem ideia do que foi pregado, porque ela estava lá cuidando dos filhos dos outros. A ceia é para quem está aqui, na congregação. É por isso que não faz sentido também a ideia de ceia online, que foi aí divulgado na pandemia. Não, pegue o seu pão aí na sua casa e eu vou orar daqui, e você come o seu pão sozinho aí. Não.
Ah, e o que faz então? Não faz a ceia? É isso mesmo. Eu creio que foi um tempo em que o Senhor estava disciplinando a sua igreja. Deixando a sua igreja sem a comunhão. Nós precisamos levar a sério o coletivo. Mas eu creio que há outra implicação desse texto. Paulo demonstra aqui que a ceia é para os crentes e convida-os a um autoexame. Logo, desde que estejam em comunhão com a igreja, a mesa do Senhor é para todos os crentes, não é para os presbiterianos, não é para os presbiterianos da Praia do Canto, mas para todo crente que pertence a uma igreja fiel. É por isso que eu creio piamente que a ceia restrita, que é aquela que é só para a igreja e ninguém que é daquela comunidade pode participar da ceia, só aqueles irmãos, está errada. Por uma razão muito simples. Afastar irmãos da ceia do Senhor é um ato de disciplina. E quem pode afastar da ceia do Senhor é o conselho da igreja. Então, se você vai visitar uma outra igreja e chega lá, tem a ceia, e alguém priva você da ceia do Senhor, na prática estão disciplinando você. Mas eles não têm autoridade para disciplinar você. Principalmente se for de outra denominação. Por que eu estou dizendo isso? Porque dentro da igreja presbiteriana, se um crente presbiteriano está lá no Rio de Janeiro, é daqui, membro da Praia do Canto, mas está morando no Rio de Janeiro e trabalhando lá, começa a frequentar uma comunidade lá, e lá eles descobrem que ele está em pecado, o conselho lá tem toda a autoridade para transferi-lo para lá, e discipliná-lo lá, e nos avisar aqui, porque nós somos um corpo. A igreja presbiteriana é uma federação de igrejas. Aí, nesse caso, um conselho de outra igreja pode disciplinar, mas tem um processo. Na mesa do Senhor, são convidados crentes, que já creram no Senhor, que estão em comunhão com a sua igreja. Paulo está ensinando aqui então como é que você se aproxima da mesa. Você precisa manter em mente a obra de Cristo, porque Ele é a razão do nosso ajuntamento. Adorar o seu santo nome, participar do sacramento. Sua vida, morte e ressurreição em favor do seu povo garantiu vida eterna. E é por isso que você pode se aproximar da mesa, rememorando tudo isso. E ao ter isso em mente, você precisa examinar a sua vida diante de Deus, lembrando que você foi chamado à santidade. Terrível coisa, meus irmãos, é transigir com o pecado e participar da mesa do Senhor. Você já viu que não dá para fugir disso, não participando da mesa do Senhor. Confesse o seu pecado, deixe o seu pecado, alcance misericórdia. Se necessário, procure aqueles a quem você ofendeu, reconcilie-se com eles, porque Deus, por meio da obra de Cristo, proporcionou também reconciliação, primeiro com o Pai, para que você possa se reconciliar com seus irmãos. Você precisa considerar que você faz parte de um corpo. Quando você não considera isso, você não estima os seus irmãos, você não trabalha para a edificação no corpo, você pensa apenas em si mesmo. Cristo não é honrado dessa maneira. Na ceia, a sua morte é anunciada e a esperança da sua vinda é renovada para que a igreja, seu corpo, alimentada por Cristo, caminhe nesse mundo, dando a Ele toda a glória e louvor. Deus nos ajude e nos abençoe.